Muito bem, boa noite. Seja bem-vinda a mais essa live do Tao Te King, hoje com várias coisas interessantes. Então vamos aos primeiros testes. Eu já recebi aqui um retorno que tá tudo em ordem, som tá bom, imagem tá boa, fico feliz. Então lembrando, tá? Quando eu estou olhando aqui para o lado é porque eu estou conferindo o retorno de vocês. Quando eu estou olhando aqui para frente, estou com vocês, tá bom? Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, não estranhe essas minhas olhadas para o lado. Eu estou aqui coordenando com o pessoal que está ao vivo. E se você não sabia, sim, essas transmissões são feitas ao vivo, são feitas semanalmente no meu Instagram. Antes estava fixado nas segundas-feiras, mas agora não está mais. Está meio orgânico, mas semanalmente estamos aqui lendo um aforismo do Tao Te King por semana. Então, se você quiser acompanhar ao vivo, fazer perguntas ao vivo, saiba que você é mais do que bem-vindo. Tá? Então, para a gente começar aqui hoje, antes eu queria ler dois comentários que eu recebi aqui da mesma pessoa. Então, como eu disse, quando eu receber esses comentários, eu mostraria para a live. Então, comentário do Capoeira 683, né, sobre o vídeo A Personalidade Valorosa. Ele disse aqui: o autoconhecimento não é para dizer quem somos, mas sim para dizer quem nós não somos, sem criar rótulos e permitir a fluidez da vida. A vida é movimento, que reflexão. Pois é, meu amigo, a vida é movimento sim, e a gente precisa prestar atenção nesse movimento. E a melhor forma de nós conseguirmos nos percebermos no mundo, pelo menos a mais prática, é a gente tirar de lado aquilo que nós não somos. É um pouquinho mais simples observar das nossas características todas, quais nós não sentimos mais que faz sentido continuar conosco. Então, realmente é uma reflexão boa, sim, meu caro. E novamente dele, né, ainda do mesmo vídeo, amar meu eu do passado é amar meu eu do passado e entender que ele não sabia o que eu sei agora. Maravilhoso isso. Por muitas vezes a gente se esforça para amar o próximo e suas imperfeições, mas não aplicamos isso a nós. Pois é, meu cara, pois é. A gente, quando começa a trilhar um caminho espiritual, a gente é ensinado a amar, a respeitar o outro, e óbvio, temos que fazer isso sim. Mas esse mesmo amor, esse mesmo respeito, esse mesmo carinho, ele também tem que ser reservado a nós mesmos. E não tem lugar onde nós somos mais cruéis com nós mesmos do que quando nós olhamos para o nosso eu do passado. Ah, eu devia ter feito, eu era muito idiota, eu era isso, eu era aquilo, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu devia ter feito melhor. É sempre nesse lado. Então, amar o nosso eu do passado, independente das limitações que ele teve, passou, enfim, né, independente dos seus processos, nós do passado estávamos fazendo o que podíamos com o que tínhamos, tá? E por mais que hoje a gente olhe para o nosso eu do passado e fale assim, não, mas eu tinha mais, eu podia ter feito melhor. Não, não podia. Eu te garanto que você fez aquilo que você podia. Por isso se ame lá no passado, se ame aqui no presente, porque aí no futuro você vai construir alguém que vai amar a si mesmo. Então, esses dois comentários foram bem legais e eu queria ressaltar eles aqui para vocês, tá bom? E agora a gente vai, então, encerrando essa sessão de comentários, a gente vai dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos ler o aforisma número 9. E sempre lembrando todo mundo, se você não tem o livro, não se preocupa, porque na hora da leitura eu vou colocar ele aqui na tela para você. Então, se você está aqui ao vivo, vai aparecer embaixo de mim. Se você está no YouTube, vai aparecer aqui do lado. Então, fica tranquilo, você vai poder acompanhar essa leitura mesmo sem ter o livro. Óbvio que eu recomendo que você tenha o livro, recomendo, porque você vai poder ler, reler tranquilamente. Mas de qualquer modo, esse vídeo também fica salvo no YouTube, então você pode acessar, dar pause e ler e fazer as suas próprias reflexões, tá bom? Então, para que a gente dê início, se você já está acostumado, se você já participou das outras lives, você sabe que agora a gente vai fazer a nossa meditaçãozinha de abertura, a nossa concentração para podermos absorver da melhor forma possível o que nós vamos ler hoje. Então, eu vou te convidar a pegar alguma água, um suco, enfim, alguma bebida que não tire a sua consciência do momento agora
Fecha os seus olhos. Se você não tiver nenhuma bebida com você nesse momento, não tem problema, tá bom? Só fecha os olhos, inspira pelo nariz, solta suavemente pela boca. Agora inspira de novo e leva o ar até o abdômen. Solta. Enquanto você continua fazendo essa respiração cíclica, controlada, vai mentalizando que tudo aquilo que não é necessário para esse momento, tudo aquilo que não cabe para esse agora de reflexão, de observação, de contemplação, que isso saia de dentro de você e que um espaço interno seja criado para que você tenha fôlego e tranquilidade para ler, para refletir os conteúdos de hoje. A cada inspiração eu vou me preenchendo desse vazio e a cada expiração eu vou removendo o que não é necessário para o agora. Se você tem um copo de água com você, adicione a essa mentalização a cada gole dessa água, você se tranquiliza, se harmoniza para o agora. Muito bem, muito bem. Então agora mudando um pouco o ritmo da coisa, mudando um pouco a entonação da coisa, para que a gente mantenha esse estado interno o máximo possível. Eu sempre começo um pouquinho mais calmo e a coisa vai por conta própria escalando ao longo das reflexões. Então, se você está aqui comigo agora ao vivo, aproveita também para entrar nesse fluxo um pouco mais calmo. Não importa o que você está fazendo ou não, não importa se você só está ouvindo de lado depois dessa versão gravada, mas já se coloca num estado de espírito um pouco mais calmo, mais tranquilo. Isso, muito bem. Bom, agora eu vou colocar o texto aqui na tela para que nós possamos ler juntos, tá bom? Então, nós estamos, para quem estiver com o livro, na página 45, aforismo número 9. Tá bom? Muito bem. Querer segurar alguma coisa e com isso fazê-la transbordar não vale a pena. Querer usar alguma coisa e mantê-la sempre afiada, isso não pode durar muito tempo. Uma sala repleta de ouro e pedras preciosas, ninguém pode proteger. Ser rico e nobre e, ainda por cima, arrogante, só isso já atrai a desgraça. Realizada a obra, é hora de se afastar. Esse é o tal do céu. Muito bem. O texto vai continuar aqui na tela, você vai poder continuar lendo. Para quem está vendo esse vídeo gravado, eu recomendo que agora você pause o vídeo. Pause o vídeo, relê o texto e tenta perceber o que é que esse texto fala para você, nesse momento, antes de qualquer interpretação minha, tá? Lembrando que eu não sou nenhum expert, não sou a referência, não, eu sou alguém que gosta muito de taoísmo, que estuda muito taoísmo há muito tempo, que leva o taoísmo nas práticas que ministra, que está aqui tentando passar a minha percepção da coisa. Aquilo que fizer sentido para você, você pega, aquilo que não fizer, você solta. E é assim a gente se relaciona de uma forma mais harmônica. Muito bem. Imaginando que você pausou, refletiu, vamos tentar entender por que esse texto está falando o que ele está falando. Lembrando que eu faço a preparação prévia, né, da minha percepção da coisa toda, então eu tenho aqui o meu caderninho com as minhas anotações, porque eu tento trazer o máximo que eu posso para que a gente consiga colocar o que o Lao Tzu está falando aqui em prática, como uma filosofia prática nas nossas vidas. Então, partindo do princípio, querer segurar alguma coisa e com isso fazê-la transbordar não vale a pena. Quando o Lao Tzu ele fala, né, sobre o que vale ou não a pena, a gente já entende que ele está falando sobre a nossa existência, para o bem da nossa existência.
Algo vale ou não vale a pena para o bem da minha existência. É sobre isso, tá? Então, não vale a pena para o meu crescimento, não vale a pena para o meu desenvolvimento, não vale a pena para a minha humanidade. Isso vai me afastar dos meus valores, das minhas virtudes. Então, como que eu digeri isso, né? Não devemos interferir em nenhum caminho. Como assim, Marcelo? Ele está falando de segurar as coisas e você está falando de interferir no caminho? Segurar qualquer coisa em qualquer pessoa, de qualquer lugar. Tá? Por isso eu tentei expandir um pouco a coisa. Não devemos interferir em nenhum caminho se não for para ajudar o caminhante a se aproximar mais do Dharma da sua vida. Toda vez que a gente se encontra com uma pessoa que está passando por um processo e a gente fala, não, mas você não sabe, o certo é isso, o bom é aquilo. Olha, se essa percepção que nós temos ao trocar com o outro sobre bom, sobre certo, for algo que foi bom para nós, mas eu não estou considerando o caminho do outro, simplesmente estou empurrando para o outro aquilo que deu certo para mim, eu não estou considerando o Dharma daquela pessoa. Lembrando que Dharma é a lei, é aquilo que é justo para aquela pessoa. Então, se eu não considero isso, eu não posso interferir, eu não posso dar para alguém algo, se esse algo não está condizente com o Dharma dessa pessoa. Ah, Marcel, e como é que eu sei se aquilo que eu tenho de tão bom vai ser condizente com o Dharma do outro? Olha, eu não sei te dizer como você vai fazer para saber isso. Isso é uma coisa que você precisa descobrir. Mas, se você não sabe, se você não tem certeza, o melhor não é tentar dar, o melhor é não tentar dar nada para o outro, ok? Porque na dúvida, apenas ouça. Na dúvida, apenas simpatize com o outro. Não queira passar para o outro algo se você não tem certeza, mínima certeza, do quanto isso vai ser de acordo com o Dharma daquela pessoa, do quanto isso vai ser favorável ao crescimento daquela pessoa. Porque se o que você tem para dar, por melhor que seja, não for favorável ao Dharma, ao contrário, né, afastar a pessoa do próprio Dharma, você estará contribuindo para que esta pessoa demore mais tempo nos estados de sofrimento dela. E segundo o tal, todos nós estamos conectados dessa energia. E aquilo que acontece ao outro acontece comigo também. E bom, vamos pegar a coisa mais mesquinha possível, né? Pô, eu não quero me perdurar nos meus sofrimentos, então eu não vou contribuir para que o outro perdure nos sofrimentos dele. E agora vamos pegar a coisa mais valorosa. Eu sei o quão ruim é perdurar num sofrimento, e eu não quero que aquele outro ser, que os outros seres perdurem no sofrimento, nem uma vírgula além do que lhes é necessário. Ok? Então, quando ele fala aqui sobre segurar alguma coisa e fazê-la transbordar, ele está falando sobre a gente segurar certos conceitos, certas filosofias, certas ideologias que nos fazem bem e querer transbordar isso para o outro, para que o outro também usufrua dos benefícios que eu estou usufruindo ao fazer o que eu faço. E, gente, essa é a maior cilada que existe. Porque mesmo que em algum momento, por algum tempo, isso faça bem para o outro, se não for algo que ressoa com o caminho dele, ele ou ela, enfim, vai abandonar isso e a gente vai se chatear, vai se frustrar e pior, vai falar assim: eu dei tudo, eu estiquei a mão, eu tirei do lugar ruim e a pessoa foi mal agradecida e não deu sequência naquilo que eu passei. Percebe? Como o ego ele curte essa coisa de se doer e a gente acha que está se doendo, mas que não é ruim, que ruim é o outro, que não seguiu aquilo que eu falei que é bom. E aqui cabe uma percepção, né? De novo, aquilo que é bom para mim, aquilo que faz sentido para mim, por mais comum que seja a muitas pessoas, não significa que será tão bom ou tão intenso ou tão duradouro quanto é para mim, tá? E saber disso,
dá um alívio, porque tira das nossas costas essa ideia louca que a gente tem, que tem que salvar os outros. A gente não tem que salvar ninguém, a gente tem que ser apoio para as pessoas quando esse apoio for parte do Dharma dessa pessoa. E, de novo, você só vai saber isso tendo ali um mínimo de silêncio, de espaço, de interação com essa pessoa para ver o quanto é que você pode ir. E não importa se é um familiar seu, não importa se é o seu companheiro, se é a sua companheira, a gente tem que gostar do outro e não do outro com aquele aspecto que eu acho certo. Temos que olhar para a pessoa e não para as características da pessoa que a gente gosta. E eu não estou falando para você ignorar, a gente está aqui no mundo, no ego, e a gente precisa dessas coisas que são, né, atraentes, que a gente concorda e etc. Mas não se limite a isso, porque senão você estará transbordando e não vale a pena. Não vale a pena. Querer fazer algo transbordar é muitas vezes afastar isso do seu caminho. A gente não quer afastar ninguém do próprio caminho, por mais doloroso que esse caminho seja. Vamos estar junto, vamos andar do lado, dar as mãos, se isso for parte do nosso Dharma também. Mas não vamos puxar para o nosso. Não vamos puxar para o nosso lado, porque o nosso lado está dando certo para a gente. Não vale a pena a gente querer arrastar ninguém para o nosso lado, por melhor que o nosso lado seja. O que vale a pena é nós querermos que o outro fique bem. E aí eu vejo, né, dentro disso que eu quero que o outro fique bem, o que é que eu posso contribuir dentro do Dharma dessa pessoa e contribuir. Ponto. Tá? Ponto. Temos que ter responsabilidade sobre tudo onde atuamos, escolher bem nossos passos para auxiliar aqueles que seguem as nossas pegadas. E aí eu trago, né, com essa frase a responsabilidade para nós. De que jeito que eu estou escolhendo o meu caminhar no mundo? Porque tem sim, tem alguém, tem alguéms olhando as minhas pegadas. Nós somos sim referência para alguém. Nem que seja para o teu filho, nem que seja para tua filha. Talvez você seja referência para a tua vizinhança, talvez você seja referência no teu trabalho, talvez você seja referência naquele ambiente religioso que você frequenta e você nem sabe. E como a gente depende de saber que estão nos seguindo para prestar atenção nos nossos passos, nós perdemos um pouco o valor da coisa, porque a gente para de se preocupar com isso. Só quando a coisa bate na porta e você olha para trás e fala: nossa, tem gente me seguindo, deixa eu maneirar meus passos aqui, deixa eu escolher melhor as minhas atitudes. Mas você já está sendo seguido. E aí você precisa pensar, né? Estão me seguindo pelos passos certos ou estão me seguindo pelos passos tortos que eu estou dando? Marcel, que sentido que faz isso? De novo, eu estou ampliando a questão do transbordar para a gente tentar prestar atenção numa forma de usar isso praticamente na nossa vida, tá? Então, seguindo aqui no texto, né? Querer usar alguma coisa e mantê-la sempre afiada, isso não pode durar muito tempo. Olha, olha só a frase que eu coloquei aqui para isso, né? Eu acho que já ficou, é meio claro, é meio nítido o que o Lao Tzu está falando aqui, né? Querer usar alguma coisa e mantê-la sempre no seu melhor estágio, isso não dura muito tempo, tá? Nada que existe nesse mundo é eterno. E quando a gente fala isso, fala: ah, não, Marcelo, eu sei que as coisas estragam. Beleza, beleza. Mas você sabe que elas diminuem a qualidade antes de estragar? Porque uma coisa é você pegar ali sei lá, você vai pegar um carro, né? E você vai deixar esse carro super alinhado, regulado, maravilhoso, perfeito, pneu calibrado, balanceado, combustível bom, o carro tá limpinho por dentro, por fora, super confortável. Você levou ele, uau, ele tá super afiado. Aí você fala o quê? Não vou usar o carro porque vai sujar. Não vou entrar no carro, não vou comer no carro, vai sujar o carro. Tá perfeito, tá limpo. Não dura para sempre, esse estágio não dura para sempre. Se você deixar o carro perfeito e fechar ele, pôr uma lona e deixar guardado, pode demorar um pouco mais do que normalmente demoraria, mas ele vai sujar.
vai sujar por dentro e por fora. Talvez não tanto quanto se você deixasse aberto, óbvio, a gente tem que ter cuidado com as nossas coisas. Mas querer manter sempre afiado vai desgastar. Você não vai usar o teu carro, você vai deixar ele lá na garagem, você vai estar pagando seguro, vai estar pagando todos os custos do teu carro, a gasolina está lá maravilhosa, mas o carro não anda. Porque senão, né? Senão ele fica lá quieto. Então, se por orgulho eu busco a perfeição de algo, a única coisa que eu vou encontrar é o desgaste desse algo. Se eu ficar lavando, lavando, esfregando, esfregando o carro, eu vou desgastar a tinta. Eu tenho que saber a hora certa de parar. Eu tenho que saber a resistência daquele material. Tá, Marcelo, mas do que me adianta saber disso, né? Você está falando de carro, o Lao Tzu está falando de coisas materiais, né? Querer usar alguma coisa e mantê-la sempre afiada, isso não dura muito tempo. Ele está falando de algo material? Não, mas também. Mas ele está falando aqui sobre aspectos nossos, sobre querer que alguém esteja sempre na sua melhor condição. É um desejo que a gente tem, né? Que o outro esteja sempre bem. E não é bem assim. Não é bem assim, porque ao tentar elevar a capacidade de algo ou alguém, preciso saber a hora de parar, respeitando a resistência daquele material. Isso se aplica a tudo, inclusive personalidades. Tentar moldar uma personalidade, por exemplo, entrei no caminho de autodesenvolvimento. Agora eu vou fazer reiki, eu vou tomar ayahuasca, eu vou fazer yoga, eu vou fazer tai chi, eu vou fazer cura prânica, eu vou fazer vigília, eu vou fazer. Você vai se desgastar, você não vai dar conta, você vai ficar cansado e no fim você só vai ficar mais perdido. Não é a quantidade de vezes que a gente fica afiando a nossa personalidade que vai garantir que a nossa personalidade seja boa. Não é isso. Por quê? Porque a nossa personalidade ela tem uma resistência, tem um tanto que ela tolera. Então, quando eu fico ali tentando melhorar o outro, eu tenho que ter uma noção de até quanto eu posso ir. Quando eu fico ali tentando me afiar, me melhorar, me capacitar, eu preciso respeitar o meu limite. Não é porque o dia tem 24 horas que eu vou usar 24 horas para desenvolver, seja qual for o aspecto, social, profissional, espiritual, religioso. Não, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso de vida social, eu preciso interagir com as pessoas, eu preciso me divertir, eu preciso de lazer. Eu preciso me preparar para certas coisas, eu preciso de um momento de silêncio. Percebe que a gente precisa de muitas coisas porque senão quebra, senão a resistência não dá conta. O outro também, as coisas também. Então, o nosso nível de expectativa sobre o outro precisa ser maneirado. Uma, porque o outro não tem obrigação nenhuma de atender, de atingir as nossas expectativas. Mas dois, porque eu não sei o limite do outro. Mesmo que esse outro seja o meu filho, a minha mãe, o meu pai, a minha mulher, o meu marido, o meu primo, o meu gato, o meu cachorro, não importa o nível de intimidade, percebe? O que o Lao Tzu está falando aqui é que a gente precisa saber até onde ir, saber quando parar, não importa em qual caminho. Porque tudo na vida, tudo que está abaixo do 2, lembra lá no primeiro aforismo? 0, o tal, 1, a criadora, 2, todas as coisas, e aí abaixo do 2 vem as 10.000 coisas, que é tudo que existe, é onde nós estamos. Tudo que está abaixo do 2 tem o seu tempo, tem a sua resistência, tem a sua harmonia, tem um ponto de ruptura. Né? O famoso burnout que a gente viu aí nos últimos anos, a crise que muita gente entrou por causa da pandemia, de ter ficado fechado em casa. Todos têm o seu limite. Teve gente na pandemia que ganhou dinheiro, teve gente na pandemia que fez o shape, que ficou em forma. Teve gente na pandemia que sofreu, teve gente que morreu, teve gente que ficou deprimido, teve gente que ficou traumatizado, teve gente que perdeu tudo. Por quê? Ah, mas eu fiz. Você não fez porque você não quis. Errado. Cada um tem o seu ponto, o seu limite, a sua capacidade. E tá tudo bem. É isso que ele está falando aqui. Calma, pondera.
Percebe? Se você não está indo junto com o Dharma da pessoa, não vai. Não dê para o outro, não tire do outro algo se você não tem algo que vai entrar no Dharma dele para pôr no lugar. Não transborde aquilo que é bom para você para os outros sem saber se isso faz parte do Dharma do outro. Não adianta eu virar para minha mulher e falar: olha, isso aqui é maravilhoso. Se não fizer parte do Dharma dela, por mais que ela seja minha mulher, minha companheira, que está comigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se não fizer, ela não vai nem olhar. E se eu ficar chateado, eu estou chateado pelo motivo errado. Eu estou querendo projetar nela algo que é bom em mim, que eu acho bom. Não, eu coloco. Se faz parte, ela pega. Se não faz, ela não pega. E tá tudo bem. Não importa o nível de intimidade. E eu sei que isso é difícil. E eu não estou falando do lugar que masterizou isso de forma alguma. De forma alguma. Dando sequência. Objetivos materiais têm dois lados, ainda nessa coisa do afiar, do manter afiado. Olha só, objetivos materiais têm dois lados, luz e sombra. O fato é, nenhum desses dois lados dura para sempre, mas eles são cíclicos. E o que isso significa? Se eu fico tentando ali melhorar o meu carro, melhorar meu carro, melhorar meu carro, eu vou desgastar ele. Mas se eu levo isso para personalidade, se eu fico querendo, imagina que eu estou subindo uma montanha e eu estou subindo do lado luz da montanha, né? Só que se eu não enxergo o pico, que é a hora de parar, eu vou atravessar o pico e eu vou começar a entrar nas sombras. Se eu fico afiando, 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 afiando a minha personalidade, ela vai revelar as minhas sombras. Todos os objetivos materiais estão destinados a serem perdidos. Tudo que existe, se eu ficar tentando elevar isso à sua máxima potência sem saber a hora de parar, sem saber se isso tem a ver com o Dharma daquilo, daquela pessoa, daquela personalidade, eu vou revelar as sombras, tanto minha, de querer que o outro seja de um jeito, quanto do outro, de ficar revoltado por eu estar ali e continuar numa loucura, de falar: você tem que melhorar, você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Olha, olha, a gente tem essa mania de fazer isso com as pessoas que a gente ama, porque a gente sabe das coisas. A gente sabe, a gente estudou, a gente refletiu, a gente viveu. Isso é bem coisa de adolescente, né? Não sabe nada, não tem ideia de nada, mas acha que sabe tudo e que os outros é que estão errados. Então nós vivemos uma certa adolescência, uma certa infantilidade em certas sim, certas dedicações espirituais que a gente faz. Eu não queria dizer isso, mas eu não tenho como não dizer. E o Lao Tzu, ele tem consciência disso. Se você está reafirmando muito uma coisa, é porque você não acredita nela. Se você precisa ficar afiando muito uma faca, é porque você não acredita que ela já está cortando o que ela precisa. E aí você vai desgastar a coisa. Uma sala repleta de ouro e pedras preciosas, ninguém pode proteger. Bom, se, se eu começo a guardar muitos tesouros, e aqui a gente está pegando um exemplo bem físico, né? Ouro e pedras preciosas. Olha que afirmação que o Lao Tzu faz aqui. Uma sala repleta de ouro e pedras preciosas, ninguém pode proteger. Pare e pensa nos dias de hoje, o quanto os bancos gastam de dinheiro com segurança digital para que nenhum hacker invada, o quanto o governo americano, por exemplo, tem ali uma rede super segura, mas ainda assim, de tempos em tempos, aparece um hacker. Aparece alguém que invade. Por quê? Porque hoje em dia, o que é precioso são as informações. É óbvio, as pedras continuam preciosas e etc, né? Mas as informações são preciosas e ninguém vai proteger. Sempre vai surgir alguém mais esperto, mais capaz, mais audaz, alguém que não está muito preocupado com o que vai perder se não der certo invadir aquele lugar e pegar aquilo. Então não importa o que você faça, não importa o quanto você postergue, em algum momento, se o que você tem ali é muito chamativo, em algum momento alguém vai roubar isso de você.
E por que que o Lao Tzu está falando isso nessa sequência, Marcelo? Porque olha só, ele está falando sobre transbordar, depois ele fala sobre afiar, e aí ele traz essa coisa de que ninguém é capaz de proteger uma sala repleta de tesouros. Não, ninguém é, tá? E vamos lá, ó. Quando acumulamos objetos da paixão dos homens, presta atenção, quando acumulamos objetos que são alvo das paixões dos homens, nos tornaremos alvos de homens apaixonados por toda a nossa vida. O ladrão, né, vamos pegar aqui uma coisa bem nua e crua, né? O ladrão, ele necessita de algo que ele não tem e que o outro tem. Óbvio, né? Tem gente que rouba aí porque tem doença e sente o prazer com o roubo. Mas ele só vai roubar de quem tem aquilo que ele não tem e que ele necessita e que não consegue de outra forma. Então, o que, que é um ladrão? É alguém desesperado por algo que ele é apaixonado. E perceba que aqui eu não trouxe a palavra amor. Eu não falei sobre amor, eu falei sobre paixão. Por quê? Porque paixão é doença. Todos os psicólogos modernos hoje com mais consciência sabem que estado de paixão é igualzinho a um estado de doença. A gente fica desnorteado. E daí evoluir a paixão para o amor vai depender de cada um. Ponto. Então, o que é um ladrão? Alguém apaixonado por algo que não tem. E quando nós guardamos coisas que são objeto da paixão dos homens, em algum momento homens apaixonados invadirão o nosso espaço para roubar de nós, tá? A gente vê isso, tô falando homens, óbvio, né? Não sei se eu preciso explicar isso, mas eu tô falando, o homem é ser humano, né? Quando o Lao Tzu fala do homem, ele não está falando do masculino versus o feminino, não, ele está falando do ser humano, tá? Então, o ser humano que guarda coisas que são objeto da paixão do ser humano atrairá seres humanos apaixonados. Tá? E um parênteses. Dentro do taoísmo, tá? Dentro do taoísmo, quando alguém tem inveja de nós por alguma coisa, perceba que isso é muito legal, eu já falei isso em outro texto. Para o Lao Tzu, para o taoísmo, quando alguém tem inveja de mim, por qualquer motivo que seja, significa que eu não tive os valores e a grandiosidade necessária para me expressar nesse lugar e, portanto, eu tenho uma parcela de responsabilidade sobre essa inveja porque eu a expressei de forma a gerar cobiça no outro. Marcelo, isso não faz sentido. Não faz sentido, eu tô aqui na minha, os outros me invejam porque os outros são invejosos. Eu não, eu sou o alecrim dourado do campo. Será mesmo? Será mesmo que você não sentiu um orgulhozinho da sua conquista? E ao falar dela, você falou com esse orgulho? Será que alguém que não duvidou de você em algum momento, e aí você conseguiu e chegou lá, e aí você foi cutucar? Talvez não aquela pessoa, mas qualquer outra pessoa que possa ter duvidado de você, né? Quando a gente vai lá na academia e fala tá pago, é a maior besteira falar que tá pago, porque isso cria uma ideia muito errada na nossa cabeça que afasta a gente do exercício, né? Mas quando a gente fala tá pago, a gente tá falando tá pago para quem? Para nós mesmos? Será? Ou será que é para aqueles invejosos que não sabem? Ah, você tá com o corpo em dia, mas eu tô com o corpo em dia porque eu malho, você fica no sofá. Percebe? Percebe o teu ego aí? Percebe o meu ego aí? Ali, atuando. Então, dentro da percepção do taoísmo, do Lao Tzu, todo mundo que sente inveja de nós, mesmo que seja uma ínfima parte dessa inveja, é nossa responsabilidade que essa pessoa o sinta. Óbvio, eu não tenho íntegra. Aliás, perdão, eu não tenho a inteira responsabilidade pela inveja do outro. Não, isso aí é loucura. Mas eu tenho sim a condição de ser alguém amoroso, de ser alguém
leve para transmitir os meus êxitos. Não é sobre não falar sobre as nossas vitórias. Não, não, a gente vive em sociedade, a gente precisa dessa troca com os outros. Mas é sobre a gente falar isso de forma amorosa, de forma que a gente incentive o outro e principalmente que a gente seja capaz de entender que o outro ele tem toda uma realidade que talvez não seja minimamente favorável. Essa história que alguns coaches falam, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Balela, balela. Fala isso para uma pessoa que precisa ficar 2 horas no ônibus. Fala isso para uma pessoa que se não fizer o café da manhã vai trabalhar ou vai, enfim, tocar a sua vida com fome. Se não parar em algum lugar para comer, vai ficar sem comer. Se não tiver dinheiro para comer, também não vai comer. Não são as mesmas 24 horas. Então não trate as pessoas, não trate a si mesmo desse modo, tá? Não queira achar que os seus tesouros não serão roubados, porque sim, você está causando inveja nos outros. Marcel, como que eu paro então de causar inveja? Bom, aí você vai precisar se observar, se analisar, entender por que é que você se sente tão melhor nesse aspecto do que naquele. Gente, quando eu tô falando disso, né, não tô falando de pedras preciosas físicas, eu tô falando de pedras preciosas psíquicas, espirituais, coisas do nosso intelecto. Não, eu sou professor de yoga antes da yoga ser tão na moda. Eu dou aula de yoga há 30 anos. Mas as pessoas não vêm atrás de mim porque elas não querem o conhecimento, elas querem esse oba-oba de academia e eu me nego a fazer isso. Tudo bem, se isso faz parte do seu Dharma, por favor, continua, continua mesmo, porque todos nós temos um Dharma para seguir. Tá? Agora, se isso é simplesmente um apego seu, um jeito seu de demonstrar que você está nessa há mais tempo, que é um absurdo que outras pessoas que vieram depois façam mais sucesso que você, porque você tem mais conhecimento, nada mais é do que você querendo gerar inveja nos outros, querendo gerar aí uma carteirada no outro só porque você chegou antes, tá? E de verdade, o tempo que você está ali no processo, sim, ele vai trazer mais conhecimento para você, mas não necessariamente a maturidade para passar esse conhecimento adiante. Seguindo, ser rico e nobre e ainda por cima arrogante, só isso já atrai a desgraça. Bom, ele fala só isso aqui. Eu não consigo ver o Lao Tzu como alguém irônico, mas me parece uma certa ironia, porque não é só isso, né? Então, olha só, ser rico e nobre, não tem nenhum problema em você ser rico e nobre, mas se você for arrogante sobre a sua riqueza e sobre os seus status, aí é que a coisa acontece, é aí que a desgraça vem. Porque é o seguinte, ó, nós temos, olha a minha anotação aqui, nós temos a necessidade de reunir como objetivo de vida, tá? Como objetivo de vida, coisas que eventualmente vamos perder. A gente fica apavorado imaginando quem e quando virá tomá-las de nós. E olha, eventualmente a gente vai perder, seja para a morte, seja para uma doença, seja para qualquer coisa, seja alguém que entra na nossa casa e rouba as nossas coisas, por mais injusto que seja, por mais que a gente não queira que isso aconteça com ninguém, mas isso pode acontecer. E o fato da gente ter certas coisas e imaginar que alguém vai vir roubar, isso tira a nossa paz, isso tira o nosso sono, isso tira a nossa tranquilidade. Que eventualmente eu vou perder essas coisas, seja para a morte, seja para a vida, seja para outro ser humano. Então, a vaidade no plano espiritual, no plano psíquico, é bem mais difícil de perceber e, portanto, mais difícil de transpor. Porque quando ele fala lá, né, ser rico e nobre e ainda por cima ser arrogante, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil a gente pegar certas pessoas aí que têm um certo status e falar, olha, larga a mão disso.
Só que ainda a vida pode trazer para essa pessoa uma doença, alguém que essa pessoa ama muito passar por uma situação muito complicada. Enfim, a vida pode trazer certas circunstâncias que vão ajudar a pessoa a enxergar essa arrogância sei lá, transpor ela, se reformar, se reformular. De repente a pessoa tem tudo e aí ela perde tudo, e aí por perder tudo ela cai na real e reformula essa arrogância. Ok, o que é que eu quero dizer com isso? Objetos materiais que geram na gente apego, eles são mais fáceis, e eu não estou aqui desconsiderando toda a dificuldade da coisa, mas vícios físicos são mais fáceis de transpor do que vícios psíquicos, vícios espirituais. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Por que eu estou trazendo essa comparação aqui? Porque o Lao Tzu está falando sobre ser rico. De novo, eu estou olhando aqui para o lado, gente, para poder pegar o texto, pegar as anotações. Quando a gente é rico, a gente meio que tem tudo que a gente precisa e principalmente tudo que a gente não precisa. Ainda mais se você for muito rico, num mundo extremamente materialista como a gente vive, para você ter a coisa ou não ter a coisa é uma questão de você querer ou não, tá? Então, em algum momento, você vai olhar para tudo aquilo que você acumulou e vai falar: puta, não era bem isso. Mas as suas ideias, os seus cursos, a sua psicologia de como viver a vida, essas joias de conhecimento psíquicas que a gente vai vestindo num colar, numa pulseira, e a gente chega num lugar e fala: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Isso é muito difícil de se libertar, mas é muito difícil. Tem até uma historinha, um conto, um zen budista, que é o seguinte: é um acadêmico americano, ele vai para um templo budista para conversar. Se não me falha a memória, é lá com algum Buda mesmo, né? Faz tempo que eu vi essa história, eu não lembro ela exatamente, mas a moral eu lembro, que é o importante. Então vai lá esse cara acadêmico conversar ali com um mestre, e aí ele chega pro mestre e fala: olha, eu vim aqui para ver você, para te conhecer. E aí o mestre pergunta: quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, que fiz faculdade tal, doutorado tal, PhD tal, blá, blá, blá. E enquanto ele está falando, o mestre está servindo chá para ele. E o mestre continua servindo chá até que a xícara começa a transbordar. E o cara continua falando, e olha, e a xícara transbordando, e o mestre sorrindo para ele, servindo chá. E a xícara transbordando, e ele falando, ele fala: viu, já encheu a xícara, tá transbordando. Aí o mestre: aham, você também tá transbordando. O que isso significa? Né? Quem nós somos não são esses títulos, não são essas pérolas psíquicas que a gente guarda, não são os cursos, as vivências espirituais, os níveis de tal e tal curso que eu adquiri, se eu sou ou não capacitado em tal linha de cura, se eu consagrei tal medicina X vezes. Não, eu não sou isso. E perceber esse lugar com essas coisas é muito mais difícil. Mas muito, muito, muito mais difícil do que sobre coisas físicas, tá? Então, vaidade no plano espiritual é bem mais difícil de perceber e, portanto, mais difícil de transpor. Pedras preciosas físicas são facilmente observadas quando estão acumuladas, mas as psíquicas não, não são. E, né, abrir mão de um bem material, olha essa frase anota essa frase. Abrir mão de um bem material é bem mais fácil do que abrir mão do que todos pensam sobre mim. Porque essas pedras psíquicas, a gente veste elas e a gente entende que isso é a nossa personalidade. Então, por exemplo, eu sou professor de yoga, eu sou arquiteto, eu sou psicólogo, eu sou. Beleza, você exerce essas funções, mas você não é isso. Você é infinitas possibilidades. E quando nós escolhemos algo para nos identificarmos, na verdade, a gente está definindo como que a gente quer que o outro nos veja.
E abrir mão de uma casa, de um carro, de um status, é difícil sim, eu sei que é difícil. Mas é muito mais fácil do que a gente abrir mão sobre o que os outros pensam sobre nós. Então, por exemplo, eu sou o marido bonzinho, eu sou o pai amoroso, e aí eu fico, né, vestindo e me transvestindo de todas as formas para manter essa imagem. Eu abafo as minhas emoções verdadeiras, eu abafo os meus sentimentos verdadeiros em prol de manter essa visão que os outros têm sobre mim. Gente, isso é muito doloroso, é muito doloroso. Daí para um câncer não demora muito não, porque você está se escondendo atrás de algo que talvez você nem queira ser, mas que é interessante que os outros te vejam dessa forma, ok? Então abrir mão da forma com a qual os outros nos veem é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu sou um bom filho, eu sou um bom vizinho, eu sou um bom síndico, eu sou um bom professor, eu sou um bom. E as pessoas me veem desse jeito. Olha, se elas me veem desse jeito, é porque elas estão vendo o valor em mim, não porque eu realmente sou. É para aquela pessoa, isso é algo que vale a pena. Mas eu não preciso ser escravo do que o outro pensa sobre mim. Abrir mão disso é abrir mão dessas pérolas psíquicas. E é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque a gente gera certos valores para nós mesmos. Eu sou bom na medida que as pessoas à minha volta acham que eu sou bom. Então eu vou me forçar a ser sempre bom. Marcel, mas isso pode ser valoroso. Pode ser valoroso. Você pode aí evitar certas coisas. Só que não tem mérito nisso. Porque você está evitando certas coisas para que os outros pensem que você é bom. Você não as está evitando porque elas não te tentam. Percebe a diferença? É aí que mora a dificuldade. Ser justo, ser correto, não porque os outros precisam que eu seja justo ou correto, mas porque eu sou justo e correto. Pegou a diferença da coisa? Nossa, Marcel, mas é isso que o Lao Tzu está falando no texto? É isso que a gente tem que entender? Olha, não, isso é como eu entendo e me aprofundo nas leituras do Tao Te Ching desde que eu comecei a gostar do Tao Te Ching, enfim, e eu vou expandindo o que ele está falando para o conhecimento prático, né, para o dia a dia, de forma prática. Então, o que ele está dizendo de ser rico e nobre, ainda por cima arrogante, isso já atrai a desgraça. Então, eu estou aqui tentando falar para você como não atrair a desgraça para você. Como não ser arrogante no lugar que realmente é difícil e realmente importa, que é no nosso ambiente psíquico, que é na nossa personalidade. Porque assim, tudo que é externo, a vida vai se encarregar de ensinar a gente de uma forma ou de outra. A gente está aqui nesse mundo para isso, para passar por situações. Pode ter certeza, tem muita gente que construiu certas garantias na vida e em algum momento, seja tardio ou seja logo depois, perdeu essas garantias e vieram várias inseguranças. E aí a gente se esquece de que lá atrás, quando a gente construiu essas garantias, nós também tínhamos insegurança, mas a gente construiu. Não, mas ali eu era mais jovem, eu tinha mais condições, mais recursos. Olha, tá bom, você não está errado, mas tem muitos exemplos de pessoas para cima dos 60 anos de idade que deram uma reviravolta na vida absurda. Por quê? Porque elas se sentiam vivas, queriam fazer alguma coisa, não pelo dinheiro, não pelo sucesso, não pela fama, mas porque elas não queriam ficar paradas, porque elas não aceitavam que já tinham feito o que tinham que fazer, queriam fazer muito mais. Pessoas se curando de doença porque querem viver mais, mesmo em idades avançadas. Então, se libertar dessas pérolas psíquicas é se libertar, inclusive, da ideia que você tem sobre você mesmo. Porque quando a gente fala assim, mas o outro, eu não quero que o outro me veja desse jeito, mas eu realmente não estou nem aí para como o outro me vê. Tá bom, mas você está muito interessado em como você se vê. E se reformar parece algo que já foi, que não dá mais tempo. Então, quando o Lao Tzu fala não seja arrogante, porque isso atrai a desgraça,
É a arrogância também de achar que você não pode mais mudar, que você já está finalizado. E olha, a gente já sabe muito bem que a hora que a gente acaba o que a gente tem para fazer aqui é quando a gente morre. Então, se você definiu que você já está finalizado, já está pronto, e isso está te tornando arrogante, saiba que você está sinalizando com uma luz bem verde, bem luminosa para a morte. Olha, eu terminei, vem me pegar. Não, Marcel, que absurdo, eu quero viver. Quer mesmo? Então, o que que é de novo, de desafiador que você quer fazer? Independente das tuas limitações, independente da tua idade. E eu não estou aqui descartando todas as necessidades que nós temos na nossa rotina, no nosso dia a dia. Enfim, ganhar dinheiro, cuidar da saúde, etc, etc, etc. Mas ainda assim, com essas coisas todas, o que que é que você quer fazer de novo para sair dessas pérolas que você conquistou, para mudar a perspectiva que você tem sobre você, para conquistar novas? Vender uma casa, vender um carro, abrir mão de certas coisas materiais, beleza, a gente vai lá e faz. Às vezes por necessidade, às vezes por tédio, mas no ambiente psíquico, isso é difícil, isso é bem difícil. Realizada a obra, é hora de se afastar. Esse é o tal do céu. Uma vez que a gente conclui, que seja qual for a obra, a gente se prende. Ah, eu construí essa casa, eu construí esse trabalho, eu construí essa profissão. É meu, eu que fiz. Eu vou segurar, eu vou guardar, eu adquiri essa consciência, é minha. Eu vou fechar aqui. Se você quiser, você que vai ralar o joelho no milho, você que vai correr atrás, porque o que eu consegui é para mim. A obra da minha vida, Marcel, eu me dediquei de corpo e alma por 30 anos. Está aqui agora vai ficar guardada na minha sala, para eu olhar para ela daqui pro resto da minha vida todo dia. OK. OK. Só que aí você está fora do tal do céu. Você está fora da harmonia da vida. Você está fora do fluxo de continuidade. Mas principalmente, você está fora da possibilidade de realizar uma nova obra. Marcel, do jeito que você está falando, parece que eu pintei um quadro, esculpi uma estátua. Não, eu estou falando de você, da sua personalidade. Você realizou a obra da sua vida, concluiu uma personalidade XYZ, atingiu um status profissional, uma conta bancária, sei lá o que que é que você atingiu, mas você atingiu. E aí você faz o quê? Você fecha, você guarda, você mostra vislumbres da coisa para fora, só para que os outros imaginem o que você conseguiu. Afinal de contas, ficar fazendo vitrine não é legal, né? Vai atrair inveja. Só que aí você está tão ocupado em proteger aquilo que em algum momento vai ser tirado de você, que você esquece. Você sequer tem ideia de que o fato que você concluiu essa obra significa que você pode começar outra. Ah, Marcel, mas eu tenho 80 anos de idade, eu não vou começar mais nada nesse ponto da minha vida. Olha, talvez você não conclua, mas começar você pode. Que apego é esse de que você já terminou, que você já está pronto, que não existe nada de novo que você possa fazer na sua vida só porque você atingiu uma idade ou atingiu uma limitação? Poxa, tem gente que trabalha em 3, 4 empregos e tá sonhando. E óbvio, eu não queria que você trabalhasse tanto, pelo contrário, eu queria que você trabalhasse menos e ganhasse mais, que você tivesse uma vida digna, independente de você trabalhar 24 horas por dia. Mas você tá ali porque você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um objetivo, e a hora que você alcançar esse objetivo, você vai se fechar ou você vai prestar atenção na potência que você foi, no trabalho que você teve e falar assim, tá, agora que eu consegui isso, qual que é a próxima coisa que eu vou querer conquistar?
Qual que é a próxima conquista? Qual que é o próximo desenvolvimento? Talvez eu não conclua, porque de verdade, não é a tua idade que dita que você vai ou não concluir as tuas obras, é a vida. É a vida, não importa a tua idade, alguma coisa pode acontecer, você morre e ponto. Acabou. Você está ali guardando o ouro, segurando a grana, segurando o conhecimento, com pessoas à sua volta precisando de um empurrãozinho para deslanchar num negócio, de um empurrãozinho para deslançar numa relação, para crescer na vida, e você tá ali porque não, eu não tenho mais nada, já era, o que eu podia fazer eu fiz, agora não posso fazer mais nada, então eu preciso segurar isso aqui. Óbvio, não vá para um ponto onde você vai se fragilizar, não dê além daquilo que você tem, beleza, mas não é disso que a gente está falando. É sobre você achar que por qualquer motivo que seja, já acabou. Isso é chamar a morte. Ah, não, mas eu quero viver mais porque eu quero ver tal coisa, mas eu só quero ver. Não, meu amigo, não, minha amiga. Sonha, deseja, vai atrás. Conquista, não importa a tua condição, a tua idade, a tua limitação. Poxa, tem gente que trabalha o dia inteiro de faxineiro, de faxineira, e faz doce, faz bolo, e faz site, e faz um monte de coisa, e toca em evento, e vai trabalhar de garçom. Eu conheço algumas pessoas que têm sim 3, 4 empregos e que ainda assim fica sem dinheiro, mas está lá acreditando, dando sequência que quando realizar, não importa a idade, vai realizar, vai ficar feliz, mas eu tenho certeza que essas pessoas vão falar assim: eu cheguei aqui, olha o trampo que foi, aonde é que eu posso chegar agora? Esse é o tal do céu, com C maiúsculo, o tal de todas as divindades reunidas naquele lugar onde eu chego. Naquele lugar onde tudo que é etéreo está na sua melhor forma. Naquele plano das ideias, naquele psíquico que acredita em si mesmo. O que o Lao Tzu está falando aqui é não se apegue, por melhor que seja o que você fez, não se apega, deixa isso viver. Isso é um exemplo muito fácil quando a gente fala de maternidade, de paternidade. A gente não cria o filho, a filha para a gente cria eles para autonomia, para o mundo, para que eles vão e vivam. Se você cria o seu filho para ficar com você, ele vai te abandonar. E pior, ele vai ter uma dependência tão grande de você que ele não vai conseguir viver a vida dele. E você vai olhar para ele e vai falar: puta caramba, se eu soubesse eu não tinha feito isso, porque o que eu quero é ver meu filho e minha filha feliz. É um pouco mais fácil ver nesse lugar, mas quando é sobre nós, sobre as nossas construções, sobre as nossas idealizações, a gente não vê desse jeito. Não, eu demorei muito para construir essa ideia, essa visão, essa percepção. Eu não vou abandoná-la. Ora, meu caro, é... Quando a gente conclui as coisas, a próxima etapa, a gente não vai começar do zero, a gente vai começar da experiência. Por mais que você falhe naquilo que você está fazendo, levanta e continua, porque você não está continuando, você não está recomeçando do zero, você está continuando de onde você parou, da experiência. Um desenhista sabe disso muito bem, a gente desenha, 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 erra, 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 e daqui a pouco melhora. Qualquer artista, de qualquer aspecto, um músico, sabe, você tem que errar um monte. A gente tem que aceitar os nossos erros. A gente não pode guardar as nossas conquistas porque elas limitam os nossos erros. Uma vez concluída a obra, dedique a obra para quem te inspirou a realizá-la. Se eu fiz algo porque a minha mulher me inspirou, eu vou pegar isso que eu fiz e eu vou dedicar para ela. Se foi um parente, se foi um amigo, se foi uma divindade que me inspirou, eu dedico essa obra, eu passo ela adiante. Eu não seguro, porque eu sei que existe algo muito maior do que eu que contribuiu no meu processo de criação. Então eu vou dedicar isso para frente, seja o meu trabalho, seja o que eu estou falando de obras artísticas como exemplo para ficar mais palpável, mas pode ser uma planilha que eu fiz aqui no meu serviço e ajudou a logística da fábrica. Porra, eu dedico isso a qualquer divindade que eu acredito que me ajudou a fazer isso, porque olha, foi difícil.
foi difícil. E aí eu passo ela para frente. Ó, gente, tá aqui, ó, eu fiz isso aqui, tive uma inspiração, fiz, vamos pôr isso aqui para rodar que vai dar bom. Não, eu seguro para mim. Olha que coisa linda que eu fiz. Não, vou vender para quem pagar mais. Tudo bem, vende, mas põe para frente, tá? Por fim, uma frasezinha para dar um gás, né, nessa percepção toda que eu cheguei. Trabalhe como trabalham os ambiciosos, mas se desapegue do fruto. Não trabalhe pelo que você vai receber, seja glórias, sejam os louros, sejam o pagamento. Trabalha porque você quer trabalhar, trabalha porque você enxerga que aquilo que você tem para fazer vai contribuir muito com o mundo, com as pessoas, nem que seja com aquele que está do teu lado. Mas não segura, não limita, curte o que está rolando. Curte o que está rolando. E, principalmente, ó, anota essa frase, porque isso aqui é importantíssimo. Eu vejo muita gente caindo nisso, porque eu caí muito nisso. Ó, não confundir espiritualidade com incapacidade. Espiritualidade com incapacidade, Marcelo, que história é essa? Não fuja da vida. Amplie a sua capacidade de viver. Agora eu sou espiritualista, eu não como carne, eu não frequento shopping, eu não vou para tal lugar. Olha, meu amigo, talvez a vida precise que você coma carne em algum momento, talvez a vida precise que você vá para algum lugar extremamente difícil psicologicamente, psiquicamente, né, espiritualmente de estar. Que espiritualidade não é algo que te aleja, é algo que te dá asas. Mas eu tenho meu livre-arbítrio, Marcelo, eu não quero ir para esses lugares. Tudo bem. Mas saiba que se o teu Dharma está te encaminhando para esse lugar, não use como desculpa a tua espiritualidade para não ir para esse lugar. Assuma para você mesmo que, olha, o meu Dharma quer, etc, etc, etc. Mas o meu ego não quer. Meu ego não quer. Assuma o lugar correto. Não confunda espiritualidade com incapacidade. Porque todo caminho espiritual verdadeiro, ele te amplifica, ele te capacita, ele te faz ir além dos teus limites. Se transpor os seus limites fizer parte do teu Dharma. Tá? E de novo, Dharma é a lei, é aquilo que te cabe, é aquilo que você precisa viver nessa vida. Tá bom? Respira, Marcel, você empolgou? Sim, empolguei. Desculpa se eu falei muito rápido, tá? E agora, com essa perspectiva, vamos reler o texto. Vamos reler o texto e ver de que jeito que essas coisas elas encaixam aqui. Então, querer segurar alguma coisa e com isso fazê-la transbordar não vale a pena. Querer usar alguma coisa e mantê-la sempre afiada, isso não pode durar muito tempo. Uma sala repleta de ouro e pedras preciosas, ninguém pode proteger. Ser rico e nobre, e ainda por cima arrogante, só isso já atrai a desgraça. Realizada a obra, é hora de se afastar. Esse é o tal do céu. Então perceba, sinta, né, de tudo isso que a gente refletiu. Não importa se você chegou aqui no começo, se você chegou agora no fim, se você chegou no meio. A hora que você chegou era a hora que tinha algo que você precisava ouvir, enfim, participar. Né? Então reflita sobre isso que você ouviu, sobre isso que eu falei, reflita sobre esse texto. De novo, né, eu sempre bato nessa tecla. Eu não sou a referência, eu não sou o especialista, eu sou alguém que está ali interpretando a coisa, está aqui com vocês compartilhando as minhas interpretações e o que fizer sentido para você, você pega, tá bom? Então, a minha percepção de filosofia prática para esse texto, né, resumindo a coisa toda, cuidado com o jeito que você olha para o outro. Cuidado com o jeito que você olha para você mesmo. Presta atenção naquilo que você está projetando para o outro. Por melhor que tenha sido para você, talvez não vá ser bom para o outro. Não importa quem é o outro. Não importa quão íntimo o outro é teu. Também não importa o quanto desconhecido é o outro.
Vigia os teus passos, porque alguém está seguindo as tuas pegadas. Faça o que você quer fazer, porque você é capaz de fazê-lo e não pelo que você vai ganhar. Não guarde aquilo que você ganhou, não guarde aquilo que você construiu. Coloca para o mundo ver. Se deu vida para algo, põe esse algo para viver no mundo. Porque esse é o caminho, o caminho para aqueles que querem ascender aos céus. Uma vez que eu dedico as minhas obras àqueles que me inspiram, sejam humanos, seja minha família, sejam meus amigos, seja Deus, seja a divindade que for, eu dedico isso que eu estou fazendo a essa divindade, eu estou dizendo para mim mesmo, eu sei o meu lugar. E o meu lugar é muito pequeno perto do que é a vida, mas é muito importante, independente do seu tamanho. Muito importante. Então, não se limite porque você chegou em um lugar, porque você chegou numa idade. Vai além, continua, você tá vivo, cara, você tá vivo, mulher. Você tá vivo. E estar vivo é poder fazer de novo a qualquer momento. Não importa o impacto, não importa a dor, não importa o tombo, não importa a tua idade, não importa a tua saúde. Você vai ser capaz. Pô, gente, quer exemplo maior do que aqueles. Vocês me desculpa o palavreado, mas aqueles puta pintor que não tem braço, que não tem mão, que tem deficiência mental e que vai lá com o pé e faz uns quadros maravilhosos. Ah, pô, sabe? Sabe? Tem um sonho, tenha o teu sonho. Tenha o teu sonho. Não se feche porque você acha que você terminou. Continua, dá sequência na vida. Não se preocupe em acabar, se preocupe em começar, se preocupe em continuar. Curte o teu rolê. Beleza? Olha, empolguei, animei aqui um monte. Olha, eu sei que teve comentários, então agora que eu concluí o raciocínio, eu vou ler alguns comentários, eu não sei se são perguntas ou são comentários, e vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui no que o pessoal falou, né? Aproveitando que teve mais interação hoje, que eu fico muito contente, gente. Interage, é isso mesmo. Então deixa eu ver se eu consigo subir aqui. A pessoa entrou. O William, fala, meu querido, você tá por aí? Ó, isso da estátua é uma baita analogia. Às vezes, ao fim de uma obra, parece até um fim de relacionamento, onde você sinta que tem que se despedir de algo onde gastou tanta energia. Pois é, cara. Pois é, você é artista, você manja do que eu tô falando. E você sabe muito bem, né, cara, que um desenho, né? Eu desenho, você também desenha, mas você, pô, muito anos luz na minha frente. Mas você sabe que não tem fim um desenho, não tem fim uma escultura. É a hora que o artista escolhe parar. Ele entende que aquele é o limite, que ele quer ir naquele lugar. A resistência daquele material tem que ser respeitada, porque se a gente passa do limite, estraga a obra, estraga o quadro. É, meu caro, muito bem comentado. De novo, William, mas a graça da vida parece isso, sempre a busca por um novo objetivo, um novo projeto, um novo motivo para acordar cedo e fazer as coisas acontecerem. É isso, cara. É isso que é estar vivo. É a gente não se limitar. Não é porque você realizou um sonho que você tinha que acabou, que você parou de sonhar. Porque veja, nós temos os nossos sonhos, nós temos eles, e às vezes a gente tem um sonho só. Ah, o meu sonho é ir para o Nepal. Acabou, beleza. Mas nós temos que ter objetivo de vida. E objetivo não é sonho. Ah, Marcel, o que é um objetivo de vida? Objetivo de vida, eu adoro a professora Lucilena Galvão, um exemplo perfeito que ela sempre traz. Exercício de imaginação. Se imagina no teu leito de morte, lá no fim da tua vida. O que é que você quer ter construído naquele lugar? Quem é que você quer ter se tornado naquele lugar? Esse é o teu objetivo de vida. E uma vez que você tem essa imagem lá daquele futuro, traz para as tuas atitudes do presente e continua. Porque o objetivo de vida se você caminhar em direção ao teu objetivo de vida, você não vai realizar um sonho, você vai realizar vários. Talvez sonhos que você nem sonhava, mas que quando você realizou, você percebeu, puta, como eu queria que isso tivesse acontecido.
Então, é sim, é o objetivo da gente acordar cedo todo dia, é continuar, é seguir adiante, é fazer um novo projeto, um novo processo. Pô, é coisa mais. Toda vez que você conversa com alguém que está num processo novo, essa pessoa sempre fala a mesma coisa. Eu me sinto mais vivo de novo. Puta, comecei a fazer isso e agora estou me sentindo vivo. Eu estava meio morto, agora estou me sentindo vivo. É, parece que cada vez você concluiu. Beleza. Boa noite, Coco. Beleza, meu querido. Rafa, tudo certo? William de novo, aproveite o processo, meu caro. A gente precisa aproveitar mais os processos. Porque a gente fica naquela ideia de dar certo. Ah, principalmente agora. Ah, eu vou abrir um canal no YouTube e eu quero dar certo. Eu não curto o rolê, eu não curto o que eu tô fazendo. Eu só vou curtir quando eu der certo, eu fizer sucesso. Você tá perdendo a melhor parte que é o processo. Muito bom, cara. Ótimas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua companhia aqui. Muito obrigado por participar. E, bom, né? Como não tem mais nenhum comentário, eu acho que é isso. Caso você ainda queira fazer um comentário, faça e, dando tempo, eu vou ler ele aqui. Bom, eu me empolguei bastante nessas explicações e isso é algo que acontece bastante comigo quando eu falo sobre taoísmo. Eu me empolgo. A energia sobe, eu me sinto mais vivo, né? E a gente chega nesse lugar, eu até esqueci de tomar água, eu já estava aqui com a garganta seca. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que a gente chegou aqui então na conclusão. Pelo visto, não tem mais nenhum comentário. Eu queria te agradecer, você que ficou aqui comigo, que me acompanhou, independente do quanto você viu. Te agradeço por estar aqui comigo. E lembro a vocês que estão assistindo que, apesar de estar ao vivo aqui agora, já está preparado para ficar online no YouTube logo mais. Então, essa live vai estar gravada na íntegra lá no canal do YouTube Talte Live. Se você ainda não viu esse canal, o link para ele tá aqui na bio do Instagram. Clica lá, acessa o canal. Todos os textos anteriores, hoje foi o 9, então do 1 até o 8 já está lá e logo mais, ou hoje à noite ou amanhã de manhã, eu coloco este aqui de agora, tá? E como eu sempre digo no fim, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário e você está vendo isso aqui no YouTube, deixa esse comentário no YouTube que eu farei como eu fiz hoje no início da live. Eu vou ler esse comentário e de repente trazer ali uma ampliação, uma reflexão, ou enfim, te agradecer pelo teu comentário aqui ao vivo, tá certo? Então, gente, é isso. Muito obrigado, uma ótima noite para vocês. Bom descanso e a gente se vê na semana que vem com o aforisma número 10. Até mais.